dia, minha galerinha do oitavo ano, tudo bom? E aí, estamos aí para mais uma aula, né, agora de história do nosso conteúdo do terceiro bimestre, ok, galerinha? Então vamos lá dar continuidade. Na semana passada nós falamos do capítulo 9, né? Falamos aí sobre o período, né, do Brasil Império. E hoje nós vamos, propriamente dito, falar também do Brasil Império, só que do período regencial, tá? Esse capítulo é extenso, a tia também dividiu ele em duas partes. Nós vamos trabalhar a primeira parte hoje e a segunda parte na aula que vem, ok? E aí, galerinha, vamos começar nossa aula refletindo um pouco sobre essa imagem aí que vocês podem ver, né? Ela mostra, né, um conflito que aconteceu aqui no Brasil, onde as pessoas estão aí reivindicando, lutando por alguma coisa, né? Por algum motivo. É justamente isso que a gente vai falar. Primeiro, eu gostaria de fazer vocês entenderem o que é o período regencial. Bom, meus amores, na nossa história do Brasil, a história do Brasil está dividida em algumas etapas distintas, né? Primeiro, em 1500, nós tivemos aí o período colonial, né? Em que o Brasil era colônia de Portugal, foi assim durante muitos anos. Nós estudamos a matéria que em 1808, né, a família real veio para o Brasil, fugir daí do problema que teve com Napoleão Bonaparte, né? Que eles não obedeceram ao bloqueio continental. Então, a vinda da família real para o Brasil em 1808 foi muito importante, porque possibilitou dar ao Brasil uma certa autonomia, né? O rei Dom João criou alguns benefícios para o Brasil, né? Nessa época, como acabar com o pacto colonial, abrir os portos às nações amigas, né? Incentivou, né, a questão da economia interna, modernizou as ruas, né, o comércio, as instituições do Brasil, criando aí o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, modernizando algumas ruas, entendeu? Criando faculdades, né, para poder trazer pessoas de uma boa formação, né, para poder cuidar da população. Então, Dom João também elevou a condição do Brasil, né? O Brasil deixou de ser colônia e elevou a condição do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, ou seja, criou as mesmas condições de reino que de Portugal, Brasil e Portugal unidas e entrelaçadas na mesma característica. Só que isso não foi muito bem visto com bons olhos a população de Portugal, né? Então, como Dom João ficou aqui um bom tempo e isso acabou gerando aí uma série de problemas, né, entre Portugal e o Brasil, Dom João teve que retornar para Portugal para voltar a assumir suas funções reais lá, já que a população estava reivindicando seu retorno. Então vai ser um período em que vai governar o Brasil Dom Pedro I, né, que assume o poder junto com a sua princesa na época Leopoldina. A tia até falou para vocês que está passando essa novela aí das 6, muito boa, né, na Globo, e que mostra, né, essa característica aí desse período tão bom da nossa história que é legal a gente ver. Só que também Dom Pedro I vai governar, depois ele deixa de ser, né, príncipe e vai se tornar imperador do Brasil, porque ele também declara a independência do Brasil, né, o fim da relação de dependência com Portugal. E nessa relação de dependência ele se torna o primeiro imperador, né, do Brasil. Porém, os conflitos ainda vão começar a existir, tá? Então, por exemplo, o texto até começa falando que é comum a gente associar a história do Brasil à ausência de conflitos, né? Porque na América Latina e nos Estados Unidos tiveram poucas incidências, né, de conflitos. Porém, a emancipação política do Brasil, né, com a proclamação da independência, trouxe sim algumas divergências, né? Até mesmo porque o Brasil nessa época estava dividido em algumas classes distintas. Existiam, né, os liberais, existiam os moderados, o surgimento de alguns partidos políticos, né? E cada qual querendo puxar sardinha para o seu lado, né? Vamos colocar esse termo aí, querendo puxar características, né? Que viesse a privilegiar, né, o seu lado e não os dos outros. Então a gente tem uma imagem aí
da década de 1830, que foi da Revolução Farroupilha, que aconteceu aí lá no Rio Grande do Sul, aonde o Rio Grande do Sul quis, né, buscar sua independência e separar-se, né, do Brasil, ok? E aí, galerinha, a gente começa então falando de um pouquinho de política e economia, né? Por quê? Porque Dom Pedro I, né? Onde que a gente entra nesse período regencial? Quando Dom Pedro I vai ter que abdicar, ou seja, abrir mão de ser imperador do Brasil para poder retornar para Portugal e assumir o governo português lá. Isso porque Dom João vem a falecer, né? E nessa época Dom Pedro I era o seu filho, o herdeiro, né? Primogênito. Então, Dom Pedro I teve que abdicar do seu governo aqui no Brasil e retornar para governar o governo lá em Portugal. E aí entra, né, a nossa fase de regência, ou seja, para que o Brasil, né, não ficasse sem nenhum representante nobre, né, da coroa portuguesa aqui, o que Dom Pedro faz? Ele retorna para Portugal, porém ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, tá? Para ser cuidado e ter uma representatividade política aqui na ausência dele. É lógico que Dom Pedro II, né, com apenas 5 anos de idade, não vai governar. É por isso que vai se estabelecer um governo provisório, uma regência, ou seja, um grupo de pessoas que vão reger, tomar as decisões políticas no Brasil até que Dom Pedro II chegasse aí à maioridade e pudesse governar, ok? Bom, conforme previsto na Constituição de 1824, na ausência do imperador e na impossibilidade do herdeiro assumir, quem deveria assumir deveria ser os regentes. Então, vai ser formado a regência trina provisória, tá? Que vai ser formada pelos senadores Nicolau Pereira Campos Vergueiro e Joaquim Carneiro Campos, e além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, tá? Eles vão permanecer no poder até 1831, quando vão ser realizadas as primeiras eleições para eleger uma regência trina permanente, ou seja, um grupo de pessoas que vão tomar as decisões políticas no Brasil pelos próximos 4 anos, ok? Assim, de 1831 a 37, a vitória dos líderes moderados, né? E de 37 a 40, a situação vai se inverter, com a chamada reação conservadora, que teve consequências decisivas para a história do Brasil, ou seja, né, é o que eu falei, a gente vai ter aí grupos políticos, né, distintos de liberais e de conservadores, cada qual querendo o poder e tomar as decisões políticas de acordo com as suas intenções. Nós vamos ver agora um esquema que mostra a organização da Câmara dos Deputados do Brasil durante esse período, tá? E dos grupos, né, e das informações que cada grupo queria. Então, a Câmara dos Deputados nessa época existiam, né, 3 grupos. Os grupos dos liberais exaltados, né, que, por exemplo, eram aqueles que queriam liberdade política e econômica, queriam, né, a república. A gente colocou aí, o livro colocou o exemplo até da Farroupilha, né, que foi uma revolução em que o Rio Grande do Sul queria se desvincular do Brasil. Tem o grupo dos liberais moderados, né, que eram aqueles que queriam autonomia, mas governar ainda com algumas decisões ainda voltadas para a decisão do imperador, né? Por isso que antes a gente tinha o poder, Dom Pedro I criou, né, o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era um poder político centralizado na mão do imperador, na qual ele regia os outros poderes, né? Por último, tem os absolutistas, os caramurus, que queriam aí a liberdade, né, dos escravos, queriam que o Brasil começasse a possuir características de autonomia, de uma mão de obra livre e tudo mais, tá? Quem compunha esses 3 grupos? O primeiro grupo dos liberais eram os proprietários de terras e membros da Câmara da Média População. Os liberais moderados, ricos proprietários de terras e grandes intelectuais. Os absolutistas eram comerciantes, integrantes do exército, funcionários de administração. O que eles defendiam? Os liberais queriam um governo republicano, né?
Os moderados queriam a centralização política nas mãos do imperador. E o absolutista queria o retorno de Dom Pedro e a centralização também do seu poder, dando aí um poder absolutista na mão do rei, do imperador, podendo aí depois correr, né, nas decisões de dar a liberdade aos escravos, uma nova autonomia aí para o Brasil, ok? Bom, galera, a primeira regência, né, que é a regência trina, de 1831 a 35, vai ser chamada de provisória porque ela vai ficar no governo até que se tenha uma eleição, como a gente vai acabar de falar. Os liberais moderados no poder precisavam lidar com duas questões: com a manutenção da ordem e a pressão das províncias que queriam a autonomia, né? Então, para tentar conter um pouco os ânimos da população, foi criado aí, né, a Guarda Nacional, ou seja, um grupo, né, de soldados com uma patente melhor, né, com uma visão melhor, para tentar contornar um pouco esses conflitos internos que estavam existindo, tá? Desde 1822, o exército brasileiro tinha alguns problemas, né? Tinha um número muito grande de portugueses que tinham autopostos, né? E que cobravam muito caro, né? Os altos postos do comando, formado por pessoas também, e outro grupo formado por pessoas de baixa renda, né? E que traziam insegurança, porque tinha, né, pessoas de alta patente que eram portuguesas e outras pessoas de baixa renda que não tinham muita autonomia, uma visão, né, de como lidar com essas questões de guerra, de luta, de conflito, tá? A solução encontrada, então, foi criar a Guarda Nacional, que a pessoa, para fazer parte da Guarda Nacional, ela tinha que ter, no mínimo, uma renda de 200 mil réis, tá? Para as maiores cidades e 100 mil réis para as menores cidades. O objetivo era manter a paz interna, enfraquecer os grupos que poderiam se rebelar contra o Estado, organizar, né, as grandes proprietários de terras que recebiam o título de coronel, ou seja, colocar ordem na casa, né? Tentar apaziguar esse período em que as pessoas estavam, né, com os ânimos tão exaltados assim. Bom, o segundo ponto, né, do federalismo, né, dessa trina que foi formada, foi o ato adicional de 1834, que promoveu uma reforma na Constituição, que garantia mais autonomia às províncias, orçamentos próprios, direito de cobrar impostos, né? Então, tudo isso foi muito bom nessa época, tá? A primeira regência una foi a regência de Padre Diogo Feijó, que vai de 35 a 37. Em sua gestão, vão eclodir algumas revoltas, como a cabanagem, né, e a farroupilha, que a gente até falou um pouquinho agora, né? E teve pouco apoio político, tá? Na década de 30 havia uma grande crise econômica, né? Devido ao declínio da produção de açúcar. O Brasil ele sempre se destacou na questão da exportação do açúcar, mas isso vai durar pouco tempo, porque o açúcar produzido nas Antilhas era melhor, de uma melhor qualidade, um preço mais acessível. Então a Europa passa a consumir o produto dado o açúcar das Antilhas e deixa de consumir o nosso, levando a uma crise econômica aqui. E aí a gente vai começar a fazer um investimento numa nova área econômica, que no caso vai vir a cafeicultura, tá? Que durante muito tempo o café vai assumir o posto do produto principal, né? Que vai trazer uma grande rentabilidade financeira para o Brasil, certo? Bom, diante do quadro, né, sem resolver os conflitos, né, e essas brigas todas, o padre Feijó vai renunciar, tá? Foi Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, que vai assumir o lugar e tentar amenizar essa situação aí, criando a escola militar, né? Medidas liberais que existiam, e ele vai colocar fim a essas medidas e vai ser mais pulso firme nas decisões políticas, tá? Bom, a cultura e a sociedade nesse período. A organização social, né, girava ainda em torno, né, de Dom Pedro I. As províncias, né, ainda tinham essas rebeliões. Era preciso criar uma identidade nacional, fazer com que as pessoas nessa época se sentissem parte aí, né, do território brasileiro. Então, em 1838, vai ser criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, para poder incentivar o ensino, o estudo da história,
né? Vai colocar aí como relevância, né, os grandes feitos da família real, né, e do crescimento da história do Brasil. Vai ser criado aí o Colégio Pedro II, né, uma grande instituição na época que vai procurar trazer formação e incentivar as pessoas a verem a monarquia com os bons olhos, tá? Essas instituições, por sinal, elas não vão ser bem vistas pela população, que vai achar que é um dinheiro mal gasto e mal empregado, visto que vários outros conflitos existiam no Brasil, né? Nesse período vai acontecer a aprovação da Lei Feijó, tá? Que proibia a importação de escravos. Porém, essa lei ela não vai ficar aí durante muito tempo, né? Vai trazer um grande conflito, as pessoas vão continuar a fazer de maneira ilegal a questão do tráfico de escravos, né? Isso vai trazer uma rebelião entre os fazendeiros e o governo, porque os fazendeiros, né, eram, na sua maioria, do Rio de Janeiro, né, eram ainda a favor de se manter a mão de obra escrava aqui no Brasil, ok? Meus amores, a tia vai deixar uma atividadezinha para vocês fazerem, é só uma, tá? Que tá lá na página 25, ok? Façam as atividades. Qualquer dúvida, a tia tá à disposição do canal Tira Dúvidas. E semana que vem a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Um beijo no coração aí, tá vendo? Bye, bye!